noite. Estamos começando aí então a nossa quarta, né? Nossa quarta semana de aula. Ai, tempo perdido no tempo aqui. Ao vivaço aqui, né? Na nossa aula de processos de fundição e soldagem. Tá falando agora com o professor Maísa ali sobre processos de fabricação, né? Temos aqui, ó, o Filipão que madrugou aí na nossa live, às 7h47, estava dando noite para nós, né? Vinícius logo em seguida. Minha roupa parou lá, tem que ir lá estender depois. Júlio César também, ó, com dificuldade na formação sociocultural e ética. Então, galera que quiser ajudar o garoto aí, ó, manda as dicas para ele que não está conseguindo acessar o livro. Marcelão, Clevison, Edson e Silvio até agora aqui no chat para nós, né? Vamos então começar a nossa aula, né, galera? E hoje é uma aula que está entrando já na fundição em si. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é falar sobre os equipamentos e ferramentais aí utilizados para fundição, né, e no processo de fundição de materiais, e também a gente distinguir aí os diferentes tipos de fornos que nós temos, que podemos trabalhar ali no processo de fundição. Então, a gente já sabe que para fundir um material, Marcinho e o Sérgio dando boa noite aí, a gente sabe que para a gente poder trabalhar em um material no processo de fundição, a gente precisa levar esse material ao seu ponto de fusão, né? Uma temperatura maior do que o seu ponto de fusão, ou seja, ele tem que estar ali completamente líquido. A aula passada foi uma aula bem maçante, né? Uma aula que, puta que pariu, que troço chato, né? Ficar lá falando, pô, estrutura, não sei o quê, e planar e celular, tá? Puta, você é troço chato, vamos falar a verdade. Então hoje a gente já vai mais para um bem bolado aqui, que a gente vai entender agora como que eu esquento o meu material. Então existem vários processos que nós podemos fazer aí para aquecer o nosso material, né? E aí, através do aquecimento desse material, geralmente o metal, quando a gente estuda fundição na mecânica, nós estamos falando de materiais de ligas metálicas, né? E aí, uma vez aquecido, vai para o seu processo de fundição em si, né? O Johnny e o Sidney chegaram aí também, boa noite aos dois, certo? Então, a fundição ela vai envolver aí a fusão de uma quantidade, geralmente é uma quantidade elevada de metal, né? E essa quantidade, esse volume de material, nós damos o nome dele de carga metálica, certo? E aí ajustar a composição química e também a solidificação desse material dentro do molde vai ser crucial para que nós consigamos fazer aí uma boa fundição, certo? Então a gente tem ali o forno, que também pode ser chamado de unidade de fusão, certo? Ele vai ser o quê? Uma máquina relativamente simples, tá? Não tem muito segredo aí num forno para fundição, e ela é projetada para aquecer essa carga metálica e até uma determinada temperatura, certo? Essa temperatura ela tem que ser acima do ponto de fusão para que você tenha uma região completamente líquida ali na fase do material, né? Ou pelo menos acima do intervalo de fusão, quando a gente trabalha com ligas metálicas. Então, acima da temperatura de fusão, se o metal for puro, se for mais de 98% ali da composição química daquele elemento, certo? E se for uma liga, então a liga geralmente ele vai ter 10, 15%, 5 a 15% de elementos que vão compor aí o material, né? Além do metal base, né, o que vai ser o principal componente, nós temos aí cerca de 5 a 15% de material aí que vai ser adicionado de outros elementos, tá? Essa temperatura que fica aí para fazer a fundição, nós chamamos de temperatura de vazamento, certo? Quando a gente fala de vazar o material, quer dizer que eu vou pegar ele aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, vou pegar o meu material no ponto de fusão e vou vazar ele, ó. Estou vazando o metal, né? Vazando o líquido aqui para o meu molde. Deixa eu apreciar esse molde.
Agora eu desmoldei o meu material, né? Que era água. O copo tinha café dentro, né? Além disso, né, o forno deve garantir uma determinada velocidade de fusão. Você não pode simplesmente só colocar o material ali e deixar fazer a fusão à torta e direito. Nós temos que controlar essa velocidade, né? Você não pode demorar demais, senão você perde produtividade. Não pode ser muito rápido também, que você pode... você vai ter um custo muito alto para a produção, porque você tem que injetar calor ali. Esse calor não surge do nada, ele surge de uma transformação de energia, né? E muitas vezes pode ser uma energia elétrica sendo transformada em calor, e é uma energia X transformada em energia térmica, certo? Então, tudo isso tem que ser previamente calculado. E aí nós temos, então, dois grupos grandes de fornos. O primeiro grupo, nós temos fornos que são movidos a combustíveis, né? E fornos que são movidos a eletricidade, certo? O forno a combustível, o que que é? Ele vai converter energia química da queima de um combustível em energia térmica para poder aquecer essa carga metálica. E o que que é esse combustível? Pode ser o carvão, pode ser o gás, pode ser um óleo, né? Então existem vários tipos aí de fornos a combustível, né? Nossa, a galera já deu mais boa noite, ó. Romulus é o nome de imperador, hein? Do outro Márcio, e o Michel Anderson. Tá? E aí, quando a gente tem um forno a combustível, né, a gente vai ter, por exemplo, ó, o forno a cadinho, né, não um forno mineiro, né, cadinho, não, o forno a cadinho, né, o forno cubilô e também o forno revérbero, certo? Já o forno elétrico, ele vai utilizar a energia elétrica para poder gerar o aquecimento dessa carga metálica. Geralmente vai ser, o Sérgio também chegou aí, ó. Geralmente vai ser promovido por um arco elétrico, um sistema muito parecido ali com o processo de soldagem, por exemplo, do eletrodo revestido ou da MIG, que você posiciona um arco elétrico e passa a corrente do arco elétrico para a carga metálica. Isso vai aquecendo essa carga metálica até que ela se funda, né? Ou também pode ser por meio de uma resistência elétrica, como se fosse o forno da sua casa aí, que você vai colocar um material dentro desse forno com resistências ao redor dele, que vai conduzir ali energia, né? Ou pode ser por indução também, onde você coloca o forno através a carga metálica através de um campo magnético, eletromagnético ali, vai induzir aí o aquecimento do material. Nós vamos estudar na aula de hoje detalhadamente aí esses tipos, certo? Um forno elétrico, galera, geralmente vai ter um melhor rendimento energético do que o forno a combustível, tá? Quer dizer que os reais que você está colocando ali para transformar em energia térmica tem menos perda, né? A potência, né? Vamos falar a verdade. A potência que você injeta ali na reação que nós temos de transformação ali de aquecimento, ela tem um rendimento maior do que num forno a combustível, que vai trazer para nós outras perdas de carga no decorrer do processo, tá? E aí, se a gente pegar os fornos elétricos, a gente vai dividir, né? Igual eu falei, o forno a combustível tem lá o cadinho, o revérbero e o cubilô, né? No forno elétrico, a gente tem aí, ó, forno elétrico a arco direto, forno elétrico a arco indireto, forno a resistência e forno a indução, certo? Esses são os principais tipos aí que vocês vão encontrar no universo da mecânica, quando vocês estiverem trabalhando na área, tá? E aí vamos começar a falar, então, dos fornos a combustão, certo? Então vamos começar falando aí do forno a cadinho, né? O forno de cadinho. Então o que é um forno de cadinho? Ele chama-se forno de cadinho porque o recipiente onde o material fica contido, ou seja, quando você coloca o material lá dentro para que ele possa se derreter, aquela bacia ali, né, aquele recipiente, é chamado de cadinho, tá? Por isso que é chamado forno de cadinho. Esse material, né, esse recipiente, ele vai ser feito geralmente de um material argiloso
e refratário, ou pode ser feito de um metal, né, que é aquecido dentro de uma câmara com um revestimento refratário, certo? Essa câmara aquecida, então, ela é o forno, tá? O aquecimento vai ser feito por meio de um sistema de queima de gás, queima de óleo ou qualquer outro combustível. Então, nada mais, nada menos do que você pega um material, um recipiente, um reservatório, né? Coloca ali, desculpe, coloca o material todo ali dentro que vai derreter e aí faz a queima aqui por fora, como se fosse uma panela. Quem lembra lá do desenho do Pica-Pau, né? Que tinha o Zé Jacaré, ele tinha um caldeirão, botava fogo embaixo e fervia o que estava aqui dentro ali, certo? O aquecimento por cadinho geralmente é um processo parecido com isso, mas não é a céu aberto, tá? Ele vai ser ali dentro de um ambiente controlado para que você tenha um aproveitamento, né? Você não tenha tanta perda de carga, que aquele calor que você está gerando ali para esquentar o cadinho não se dissipe com facilidade no meio. Então, geralmente, você vai ter um reservatório lá, uma câmara, que você coloca o fogo lá dentro e o cadinho vai ficar alojado ali também, para que aquele calor seja concentrado no cadinho. Uma vez que o metal ele é derretido, né? Ele vai ser vazado para as panelas por meio de um sistema basculante da câmara refratária, ou o cadinho pode ser movido até o molde para preenchê-lo, tá? Aqui a gente tem uma figura do livro de vocês, ó, que mostra a queima, né, do forno a cadinho. Então isso aqui é uma vista em corte aí do forno, tá? Reparem que a parte rachurada ali maior é como se fosse o interior da câmara de queima, certo? Que é a região ali do P, né? A região do C, com a letra C aqui bem no centro da tela, vai ser a região onde você vai depositar sua carga metálica, e repare que a gente tem aqui a entrada de combustível que vai fazer o aquecimento da câmara P e ali uma saída, né, de exaustão ali dessa queima que vai para o externo, passa por filtros, etc., e vai ser devolvido aí à atmosfera. E como todo fogo que a gente cria, né, todo fogo, nós precisamos ter um combustível e um comburente, então nós temos também um exaustor aqui para ter o recebimento de ar, né, a parte de admissão de ar e de combustível aqui, que vai injetar dentro do forno, tá? Deixa eu ver. Existe a solda de trilhos de trem que é assim, o cadinho e pólvora como combustível, é mais ou menos isso? É bem parecido, Júlio, depois eu vou responder a pergunta do Edson também, tá? Já que você tocou nesse assunto, Júlio, deixa eu mostrar isso aqui para vocês que eu acabei de ver. Naís, joga para mim ali a tela do meu Instagram. Eu estava separando aí, bem na tela tá um vídeo aqui, ó. Rail welding, né? Claro, isso aqui entra mais na definição de soldagem, né? Porque é uma soldagem de trilhos ali, ó, mas ocorre a fusão do metal, né? Já vou mostrar isso aqui para vocês que é interessante. Então ele vai montar aqui um aparato que é para você vazar, é como se fosse um molde esse cara, né? Então ele vai colocar ali, ó, fazer a montagem, o calçamento do sistema, ó, começou a esquentar, e aqui é a parte que ele vai depositar ali a carga metálica, né? Então, reparem que o aquecimento é um pouco diferente, porque aqui ele coloca o fogo junto com a carga metálica, né? Não é embaixo ali. Uma vez que ele derreteu, ele é vazado por baixo, e aí é feita a soldagem. Agora vai tirar aqui, desmoldar, fazer a rebarbação, né, do sistema, e você tem aí a soldagem do trilho, tá? É basicamente isso, né? Tem um outro vídeo bem legal aqui que ele vai mostrar com um cadinho, quer ver? Eu tinha visto aqui. Esqueci esse maluco aqui. Aqui, esse assunto da fabricação do molde em si, né, é um assunto para a nossa próxima aula, é a aula da semana que vem, que a gente vai falar aí dos tipos de fundição, tá? Mas vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui.
colocando ali os machos, né? Tá fechando a caixa de areia. Repara que é um processo que ele usa o próprio solo como caixaria. E vamos ver se ele vai mostrar aqui a fusão do material. Olha que legal aqui, ó. Esse aqui vai ser o macho, né? Vai colocar a parte de cima ali com os maçalotes. Aqui, ó. Isso aqui é o que ele fala ali da basculante, né? Um sistema de cadinho basculante que trouxe ali e foi vazando o aço para dentro do molde, tá? Aqui vai fazer a desmoldagem, etc. Essas partes maiores aqui é o maçalote, né? E aí usinagem final. A gente vai ver esse vídeo de novo semana que vem, porque aqui mostra bem as etapas, e até semana que vem eu já peguei outros vídeos também de processos de fundição. Eu achei que eu tivesse mais aqui, estava falando para a professora Anaísa, né? Eu tenho essa pasta de mecânica aqui, agora que eu estou botando ordem, né? Tem um monte de videozinho de mecânica que eu vou salvando aqui para mostrar para os alunos, e até semana que vem eu organizo melhor aqui para mostrar para vocês. Como tem soldagem, tem bastante conteúdo de soldagem aqui também, vai ficar bem legal. Pode voltar nos slides para nós ali, professora? Material para atividade 1, né? Bem provável. Eu confesso para você, Júlio, que eu não me lembro o que eu postei de atividade 1, faz tempo que eu montei ela, mas acho que era alguma coisa das etapas de fundição, né? Eu realmente não me lembro. Ou de solda, né? O Edson perguntou aqui, ó, qual o forno mais eficiente? Essa é uma excelente pergunta, Edson, porque a gente não tem um que falar assim, esse é o top das galáxias, porque cada forno a gente vai ter uma aplicação mais específica. Por exemplo, quando a gente trabalha aí com forno cubilô, forno Acadinho, em geral, fornos que são a combustível, a gente está trabalhando mais com ferro fundido, né? Quando a gente trabalha com fornos elétricos, aí a gente trabalha mais no contexto de aciaria, ou seja, fabricação de aço, etc. E aí você joga mais o eletrodo direto lá dentro para você compor a sua liga. Então não tem um como falar assim, esse serve para tudo, né? Cada caso ali vai acabar usando um forno mais específico, tá? Beleza, aqui tem a explicação que eu coloquei, né, que eu acabei falando para vocês. Então, a gente tem o cadinho C sobre o pedestal P dentro da câmara refratária, e também dá para visualizar o sistema de aquecimento com uso de combustível, que é gerado calor que envolve todo o cadinho. Esses slides eu montei mais textuais, assim, para que vocês possam estudar aí com calma, depois ler eles, né, que basicamente tudo que está aqui está no livro, tá? O vazamento do metal é realizado por um sistema basculante, igual vocês viram os indianos lá, né, trazendo numa ponte rolante ali, depois um sistema basculante para girar o cadinho ali, né, que ele fazia isso aqui, ó, girava e vertia o material, certo? Para dentro do molde, tá? Fornecadinho é um equipamento versátil, e eu posso aplicar ele ó, em aço, em ligas de ferro fundido, em ligas de alumínio, né? Entretanto, ele é um forno que tem baixa capacidade de carga, porque o volume que você tem para produção é um cadinho, e o cadinho não vai ser um negócio muito grande, tá? Ele vai ser um recipiente mais ou menos daquele tamanho ali que vocês viram, às vezes até menor, né? Eu estava dando aula aqui dentro de uma indústria outro dia, e eles têm lá a parte de fundição, cara, e eles têm uns fornos, eu queria muito ter filmado para mostrar para vocês, que é muito da hora isso aí, né? Tava fazendo fundição de latão ali e Zamac, mas não pode filmar lá, né? E aí tinha todo o processo aí, o cadinho é pequenininho, tipo, é coisa de, sei lá, deve ter uns 200, 300 quilos no máximo ali de material para colocar. Isso é relativamente pouco, se a gente comparar, por exemplo, um forno de arco elétrico direto, que você consegue jogar aí 15, 20 toneladas tranquilamente dentro dele, tá? Também é importante verificar se o material do cadinho ele é compatível com o metal ou a liga metálica que é fundida, certo? Porque pode haver reação química entre um outro, vai reagir, e também tem que tomar cuidado aí se você colocar um material que o seu cadinho seja um ponto de fusão próximo ao ponto de fusão do material, certo? Então você vai fazer um cadinho de aço e eu vou fundir aço. Não dá, né? Você vai usar um cadinho de aço ali para fundir uma liga de alumínio, etc., que o ponto de fusão é bem mais baixo, né? E se houver reação química entre os componentes ali, vai ser trocas de íons, etc., a gente vai ter uma degradação desse cadinho, tá?
Vamos ver agora um pouquinho o forno cubilot, né? O forno cubilot, ou chamado de forno de cúpula, né? Cubilot quer dizer cúpula, acho que em francês, sei lá. Ele é um forno a combustão que é utilizado quase exclusivamente na fabricação de ferro gusa e de ferro fundido, tá? O forno cubilot, ele é um forno extremamente grande, certo? Então, ao contrário do forno a cadinho, que é um forno pequeno, né? O cubilot, ele é muito grande. Então, vocês vão encontrar forno cubilot onde? Dentro de siderúrgicas, tá? Então, ele utiliza o coque. O que é o coque? Coque é carvão mineral, certo? É o nome que a gente chama de carvão mineral, para aquecimento e fusão da carga metálica, e devido ao baixo valor desse combustível, né, a produção ela pode ser até 50% do custo de uma produção em um forno elétrico. Então, esse tipo de forno, você geralmente vai jogar o calor não por fora dele, mas dentro dele mesmo, né? Você vai fazer pegar fogo dentro do recipiente, tá? Um dos métodos mais antigos de produção de ferro fundido que se mantém aí até os dias atuais pela simplicidade de operação e baixo custo da produção, tá? Ele é muito semelhante ao alto forno. O alto forno, sim, é aquele cara que está lá, tem 10 andares de altura, não sei o que, vai produzir ali o ferro gusa e depois vai ser usado para fazer redução, para se ter o ferro fundido, certo? Então é como se ele fosse um alto forno, para vocês terem uma ideia. Deixa eu pegar uma imagem aqui, que no slide eu só botei o diagrama, né? Deixa eu ver aqui. Ó. Alto forno, vou pegar brasileiro aqui. Siderurgia, vou ver se aparece o da Cosipa. Deixa eu jogar esse cara aqui. Professora Anaísa, deixa eu ver se você pode jogar para mim a tela ali de novo do... Isso, ó. Até aqui eu joguei no Google Imagens, pessoal. Pra vocês terem uma ideia, né? O tamanho de um alto forno, ó. Essa torre aqui é o forno, tá? A rampa amarela aqui é de alimentação, né? Uma transportadora aqui de alimentação do alto forno, e ele é gigante, né? São coisas, são monstruosas as construções aqui, ó. Alto forno de Patinga, né? Tamanho do bicho, ele é gigantesco, tá? Uma vez que esse forno ele é ligado, não para mais, ele vai até acabar anos e anos mantendo aquecido, tira a carga, coloca a carga, tira a carga, coloca a carga. Você não para, fala assim, ah, não, vou deixar o forno esfriar. Não pode. Se o cara desse desligar e esfriar, você não liga ele de novo, tá? Então, deixa eu botar aqui, ó. Deixa eu botar um forno cubilot. Não, o tamanho do forno cubilot aqui, ó. Você vê também que é uma construção gigante ali, tá? Para ver nessa imagem que dá para ver melhor, né? Então são fornos, ainda sem falar, é menor do que o alto forno, é menor, mas ainda é um caráter monstruoso comparado aí a um forno de cadinho, por exemplo, certo? Pode jogar para nós aí. Exatamente, Pedro. Para quem jogou Batman Arkham City, né? Tem a sessão lá no. É o Arkham City, Arkham Asylum. Tem uma sessão lá que você vai na siderurgia, né? Numa parte lá. E aí vai ver os fornos lá, né? Bom, o Márcio falou aqui, ó. Trabalho com uma planta térmica parecida. Curva de aquecimento dela era de 4 dias. Certo? Então você vê que não é tão fácil, né? Você falar, vou botar ela para esquentar. 4 dias para conseguir chegar na temperatura, né? E o outro aqui, está com o nome como YouTuber User, né? Não sei como é que é o seu nome, mas diz que esse forno ali de Ipatinga, ele ajudou a reformar em 2023. Que bacana aí, ó. Estamos cheios de cultura aqui, né? De informação entre vocês aí para ser compartilhado. E o objetivo da nossa aula é justamente isso também, ó. Jair, obrigado, Jair. Vocês trocarem figurinhas aí entre vocês, né? Então ele é um forno vertical, vai ter carcaça de chapa metálica ou revestimento interno aí de material refratário. Suas dimensões podem chegar a 15 metros de altura e pode ter um diâmetro de
1,8 metros, né? 1,80 m de diâmetro, certo? Aqui a gente tem aí o esquema do forno Cubilot. Então, ó, não é um chaminézinho ali, não. Esse desenho aqui está numa escala aí que é para ter 15 metros de altura, certo? Ó, esteira de carregamento número 1, onde vai depositar o material ali. Ele vai ter, ó, todo o corpo refratário dentro desses tijolinhos. Toda a carga aqui você nunca vai preencher até em cima, né, da carga. Ele tem a área de rampa ali, onde você faz o preenchimento. E aqui embaixo, no número 6, você tem aí o bica de vazamento. Então, mas o que eu vou fazer com todo esse líquido? Vai para as lingoteiras. Na hora que sai o material fundido ali, ele abre e vai para as lingoteiras se transformar em lingotes, né? Já não é de hoje que eu falo para vocês que fundição é uma etapa primária de fabricação. Então, primeiro você faz a fundição, depois você vai lá, esquenta de novo, conforma, usina, tempera, né? E por aí vai para outros processos, tá? Devido a elevadas temperaturas, ele vai ter um sistema de água de refrigeração, pelo fato de que o combustível é alcoque, também tem um sistema de ventaneiras, né? Como a gente usa carvão, você precisa ter ventaneiras soprando ar no interior do forno para acelerar a queima do coque, igual quando vocês ficam lá abanando a churrasqueira, você está botando fogo no carvão, né? Ou usando um secador de cabelo, né? Bota um secadorzinho de cabelo, uma turbininha, vai soprando calor, ou foles, sei lá, mas você injeta ar também para acelerar aí a queima do coque, né? Na esteira de carregamento vai ser induzida a matéria-prima que é produzida em conjunto com o coque, que vai ser a fonte de energia, o coque, e não só a fonte de energia, mas também a fonte de carbono, né? Porque a gente sabe que uma liga metálica ali, se for fazer ferro, né, se for fazer aço ou ferro fundido, eu preciso, ou ferro gusa, você precisa ter ferro e precisa ter carbono. E a quantidade de carbono que ele vai trazer nessa liga vai ser do coque, certo? Mas, em consequência, a gente pode ter muito carbono nessa liga. Então, depois eu tenho que esquentar e fazer a redução para tirar um pouco de carbono aí e ter o padrão que eu quero, certo? Aula 2, isso aí que eu falei para vocês, né, de ligas lá e quantidade de carbono, certo? O fundente, que no caso a gente usa calcário, vai reagir com as impurezas da carga metálica e vai formar uma camada superficial que a gente chama de escória. Essa camada ela é menos densa, por isso que ela fica em cima e vai acabar flotando, peraí, menos densa, acaba flotando, né? Vai separar. A retirada do forno pela bica de escória, a retirada do forno pela bica de escória para que não contamine o metal líquido. Então a gente vai ter aqui, ó, deixa eu ver se ele mostra para nós aqui a bica, aqui ó, 5, bica de escória. Repare que ela é mais alta, né, do que a bica de vazamento. Então aqui a gente remove a escória, as impurezas ali que vai ter nesse material, e embaixo, né, mais baixo, a gente tira aí o material limpo. Para quem já fez cerveja, é igual quando você passa pelo processo de fermentação, que vai ficar ali aquela lama lá, que é aqueles resíduos de bactérias, só que é o contrário, né? Você fica a lama mais embaixo para drenar, para tirar a sujeira, né? O resíduo, e a parte mais alta a gente tira a cerveja limpa, tá? Que é a mesma coisa, só que é o contrário. No forno Cubilot, então, a gente vai ter as 3 principais zonas, que é a zona de pré-aquecimento, que é a parte mais alta da carga, né? Onde os gases de combustão passam por último, a zona de fusão do metal, onde vai começar a fusão ali, e a zona de combustão, que vai ocorrer a queima do coque e o superaquecimento aí da carga. Tá? A zona de fusão ela fica mais embaixo, zona de fusão, zona de combustão e zona de pré-aquecimento. Como eu falei, a operação é contínua, então ele sempre vai estar trabalhando, o vazamento ocorre abrindo aquela tampinha de baixo, e depois fechou, carga metálica, fogo e pau na máquina, tá? Então, assim funciona aí o forno a Cubilot. Vamos ver agora, deixa eu ver se tem pergunta aqui no chat. Esse tubo chama Dalcome. Esse nome eu não conhecia, não. Que legal, cara. Dalcome. É novo para mim isso aí. Vamos falar agora do forno a arco elétrico, também conhecido como FEA, ou FEA. Né? O forno elétrico, né, de arco direto, né, o FEA é o elétrico de arco direto, de indireto não chama FEA, é utilizado durante a fabricação de diversos tipos de aço, tá? Então a gente não utiliza forno a arco elétrico para fabricar
ferro fundido. A gente vai utilizar ele para fabricar aço. E muitas vezes a gente vai usar como matéria-prima, dentro de um forno de arco elétrico, o quê? O aço que já foi usado. Então a gente recicla o aço, você vai levar lá numa estação de reciclagem da siderúrgica, vai pegar, né? Nos Estados Unidos tem muito disso, os caras trituram os carros, não sei o que lá, vira aquele mundaréu de material triturado, vai ver um eletroímã, vai catando tudo e vai jogando dentro do recipiente dele, tá? Uma vez que você enche aquele material de recipiente, vai entrar, geralmente são 3 eletrodos, que vão descer, eletrodos parrudos, né? Não é um eletrodo 6013 aí da ESAB, não, vai ser um bichão ali de 4, 8 polegadas que vai descer, eletrodos de grafite, né? E aí vão começar a ser feitas descargas elétricas. Então a descarga elétrica vai passar, cada eletrodo daquele tem uma fase ligada, né? E nem sei se é assim, tá? Fase ou não, sei lá, não importa isso. Mas eles vão começar a descarga elétrica, a corrente elétrica vai passar por todo o material metálico que vai aquecer, né? Então vai gerar um aquecimento adicional, mas em menor proporção gerado pelo arco, mas vai aquecer até começar a ser feita a fusão de tudo, tá? Então o forno é feito de carcaça metálica cilíndrica, você sempre vai encontrar ele cilíndrico, né? E as paredes internas são revestidas por refratários. É montado por uma estrutura que permite o basculamento do forno, como a gente pode ver aqui na imagem, tá? Como um vídeo é melhor do que uma imagem, deixa eu achar aqui agora, deixa eu ver no... Esse aqui eu vi esses dias, só que estava no YouTube. Eu vou mostrar para vocês aqui. Forno de arco elétrico. Eu tinha uma série que era fenomenal, mas nunca mais achei, cara. Tá num HD, tá até aqui dentro esse HD, faz uns 10 anos que ele parou de funcionar e eu não jogo fora porque tem muita coisa importante. Eu ainda vou conseguir recuperar. Professora Anaísa, pode jogar para mim o tela do... eu parei de compartilhar, perdão. Tá aqui, ó. Eu fui apertar compartilhar essa tela e mandei parar de compartilhar. Muito topeira. Acho que agora foi. Isso. Então isso aqui é um Reels, né? Sei lá como é que chama isso aí, Shorts. Tá no YouTube. O material da carga metálica, né? Está carregando aqui dentro do forno, tá? Ele causa essa bola de fogo mesmo, né? Mas isso aqui para vocês terem uma ideia da magnitude aí do processo. É difícil achar vídeos hoje em dia do forno em si sendo feito. Aqui dá para ver, ó, por dentro como que é, né? Material refratário ali com a parte de refrigeração. E cara, tinha uma série na Discovery, que era que eu tinha ali no meu HD, que mostrava muito legal. Aqui dá para vocês verem, ó, os eletrodos, né? Os eletrodos aqui, tá? E os eletrodos fazendo aí a queima do material que vai estar aqui para baixo, né? Tá embaixo ali, ó, agora para baixo, ali vai estar o reservatório desse material. O negócio é denso. Os eletrodos eles são refrigerados, tá? Tá vendo? Os picos de pico, tá? Tudo molhado, senão explode, cara. Geralmente explode no sobreaquecimento. Para sair de dentro desse reservatório, e aí depois eles vão para... Pode voltar ali no slide. O áudio está meio cortando, deixa eu ver se o microfone... Não, o microfone está mal, às vezes eu que estou batendo aqui na câmera, David. Tem como recuperar o HD? Pô, é meu sonho, Cleberson. Eu ainda vou tentar recuperar esse HD, cara, porque faz 17 anos que eu tô com minha mulher, tem todas as fotos
Quando a gente se conheceu e tal, tá tudo lá. Né? O Júlio falou aqui, ó, na planta Guaíra da Gerdau, né, em Araucária, é assim, Araucária, Paraná, aço reciclável e ele comporta 80 toneladas de aço derretido. Né? Então percebam que quando a gente fala de forno a arco elétrico, é uma quantidade muito maior comparado aí a outros tipos outros tipos de fornos. Tá? Então, utilizado em aciaria, produção do aço, tal, em grandes portes. Tá, aqui eu já expliquei tudo. E aí vamos ver agora como que é o arco indireto. Pode ser que conflito mesmo do áudio, David. Agora voltou ao normal, beleza. Então, semelhante ao forno arco elétrico direto, né? O de arco indireto, ele gera energia por meio de um arco elétrico. Mas o forno tem formato cilíndrico, horizontal e carrega aí um eletrodo em cada extremidade, onde vai gerar o arco. Tá? O calor é transmitido somente por radiação, pois no forno de arco indireto, aqueles eletrodos eles não entram em contato com a carga metálica, certo? Então eles só vão fazer o arco ali, mas não entram em contato. A gente carrega o forno pela parte superior, com sucata ou ferro gusa, né? Ou os dois juntos também. E aí é interessante esse ponto, galera, porque isso vai muito de encontro com um trabalho que eu fiz no meu mestrado lá, que é assim, ó, como é que eu sei, já que eu coloco um aço reciclado, que vem tudo, vem aço, vem, né? Imagina lá, você tá num desmanche, né? Num ferro velho, puxa com eletroímã. Porra, vem aço, vem terra, vem pedra, vem borracha, vem vidro, vem cacetada de coisa junto. E aí, como é que eu faço para garantir que esse aço vai ser um aço 1045 nas mínimas especificações técnicas? A gente tem que fazer uma análise, certo? Então, conforme vai derretendo o material aqui em um forno arco elétrico, o instrumentista lá, o técnico, ele vai, o engenheiro, sei lá, ele vai fazer coletas desse material derretido, né? Geralmente, ele faz coleta da escória. E aí, pela escória, ele faz uma análise química e consegue saber o que ele precisa adicionar mais. Então, ele olha e fala, não, peraí, tem pouco carbono, né? Não vai chegar no 1045, eu estou aqui, se eu deixar desse jeito, vai chegar aí no 1018. Então, chama o Tião lá, falou, Tião, põe mais carvão. E aí, o cara vem com barras de grafite, geralmente, joga lá dentro do forno, mais material rico em carbono, para poder temperar. Não, esse temperar que eu falei não tem nada a ver com têmpera de aço, tá? Ele vem temperando, como o Davi falou ali, ó, vai provando a sopa para ver se está com sal suficiente, né? Exatamente isso. Então ele testa ali, agora tá bom, tá faltando, eu tô fazendo ferro fundido, preciso mais silício, coloca mais, eu tô fazendo uma liga especial, traz mais cromo, traz mais manganês, tá com muito enxofre, então joga um material para retirar ali, para reagir com esse enxofre e tirar ele fora. E aí você vai testando e experimentando ele até chegar na liga perfeita ali que você está produzindo, tá? Depois que é feita a fusão, esse forno também é basculado, né, e para retirada da escória e depois basculado aí para fazer o vazamento do metal. Então aqui a gente tem aí, ó, o forno, né? Esse aqui já não tem uma produção tão grande quanto o arco elétrico direto. Mas reparem que os eletrodos eles ficam aqui, ó, nas extremidades do forno, gerando o arco aqui, ó. Aqui literalmente gera um arco entre um eletrodo e outro. Ali ele vai pular e os tijolinhos deitadinhos aqui embaixo, onde está escrito eletrodo grandão, né? É a representação aí da carga metálica que a gente tem, a paredinha refratária, etc, né? Então, só para vocês entenderem essa ilustração, como que funciona. O forno à resistência, né? O forno à resistência ele é bem semelhante ao forno a cadinho, só que aí eu falo que o forno à resistência é bem semelhante ao forno que a gente tem em casa. Né? Eu tenho um forno desse lá no Senai, quero ver se eu consigo ligar. Ele tem que ver se está ligado no ligação elétrica certinha lá, para derreter um materialzinho, fazer um vídeo e mostrar para vocês, tá? Mas o forno à resistência ele é semelhante ao forno a cadinho, só que o aquecimento elétrico, né? A cadinho é aquecimento a combustível, e aqui ele é elétrico. O aquecimento é realizado por resistências elétricas que são fixadas na parte interna do forno, sustentadas aí por algum elemento refratário. Então você vai abrir o forno quadradinho lá,
vai ter umas resistências toda enroladinha assim em volta dele, um monte de tijolinho refratário, pode ter até umas gradinhas ali dentro dele, né, para um andar ali, para você colocar o material. O calor vai ser transferido para a carga metálica pela radiação ou pela condução, tá? É uma construção simples, trata-se de uma câmara revestida como refratário, que a gente chama essa câmara de mufla, né? E é isso mesmo, Jair, esse forno é o conversor, né? A gente chama de conversor Thomas, esse cara aqui, é o indireto lá. O Júlio falou aqui também, ó, tem esse forno a resistência para temperar minhas facas. Exatamente, né? Um forno comum aí que a gente tem, tá? Dentro da câmara, o cadinho e a carga metálica são aquecidos até fusão. Então aqui a gente também tem que ter um cadinho, um reservatório para colocar a carga metálica ali dentro, né? E esse forno ele tem baixa capacidade de produção, principalmente pelo tamanho. O forno que a gente tem lá no Senai, ele, sei lá, é pequenininho, deve ser. Se eu virar aqui, ó, vocês vão ver as minhas impressoras 3D, ele cabe aqui nesse espaço, né? Mas tem fornos maiores? Tem, não muito grande, né? Outra empresa que trabalhava, a gente tinha um forno desse para temperar a peça, igual o Júlio, deixa eu ver. O Júlio falou ali que tem para temperar as facas, né? A gente tinha para temperar a peça ali para fabricação de molde. Então, o que eu vou temperar? Vou temperar os pinos de extração do molde, não sei o quê, peças pequenas, né? Relativamente nada muito grande ali que você deixa lá dentro, só que ele tem uma capacidade de aquecimento alta, certo? Então, você esquenta aquele bicho lá, ele vai embora, né? Não é igual um forno de casa ali que você assa um frango. Dá para assar? Dá, até dá, né? Eu já assei frango. Em forno de tempera, de vez em quando a gente assava lá uma pizza, assava frango, não sei o quê, mas é muito mais rápido. Lembra que você botava uma pizza, você contava até 30 e tirava, né? Esquentava o forno, deixava o bichão quente lá, botava a pizza lá dentro, contava ali 1 minuto, tirava a pizza, estava pronta, né? O frango era a mesma coisa, assim, não tão rápido, mas entenderam a lógica, né? Outro elemento que vai limitar o uso é o tipo da resistência elétrica, porque resistências feitas de níquel-cromo, que é o padrão, não tem um bom rendimento para trabalhar com aço. O que é uma resistência feita de níquel-cromo? É a resistência do chuveiro elétrico, né? Você pegar a sua resistência do chuveiro ali, você vai ver que uma espira cheia de voltinha ali, que lá é uma resistência elétrica, né? E ele é feito aí de níquel-cromo. Então você vai precisar trabalhar aí com outros materiais, por exemplo, tungstênio, etc., que tem aí uma capacidade maior de resistência, certo? Antes de qualquer trabalho, é necessário, então, avaliar o metal que vai ser fundido e qual tipo de resistência que você vai colocar no seu forno. Tá? A vantagem do forno à resistência em relação ao forno a combustível é que você consegue controlar a temperatura muito mais fácil, né? Porque você vai ter ali sensores de temperatura, como termopares, junto com controladores de temperatura, que aí vai fazer a verificação. Tá chegando a temperatura, ela desliga a resistência. Opa, baixou a temperatura, ela liga a resistência. E diferente de um forno a combustível, porque não tem como, apaga o fogo, acende o fogo, apaga o fogo, acende o fogo, né? A curva de temperatura ali de uma resistência é muito mais rápida do que uma curva de temperatura aí de um combustível, tá? E aí, por último, nós temos forno a indução, né? E aí o forno a indução, ele é proveniente aí de 1920, certo? Só que desde a partir da década de 80, 1980, que houve um crescimento expressivo na aplicação dessa tecnologia dentro da fundição, né? Principalmente como uma estratégia de substituir os fornos de arco elétrico direto e fornos cubilot, tá? Para fazer o aquecimento à indução, a gente utiliza uma lei da física chamada lei de Faraday, que sustenta que quando a gente aplica uma corrente alternada no primário de um transformador, vai surgir aí um campo magnético, certo? E aí, se nós tivermos uma outra bobina, que nós chamamos de secundário, e colocar dentro desse campo magnético, vai surgir uma corrente induzida, tá? Para a gente entender esse conhecimento na prática, pensa da seguinte forma: uma fonte de energia envia corrente alternada por meio de um indutor, um fio ali, que vai servir como primário de um transformador. A peça a ser aquecida é colocada dentro desse indutor. Quando ela entra no campo magnético, ela vai atuar, né? A peça que você colocou vai atuar como se fosse o secundário do transformador. E aí vão ser induzidas ali correntes que nós chamamos de correntes parasitas, que vai sofrer aí um aquecimento por um efeito
que nós temos eletricidade, também físico, chamado de efeito Joule, que é o aquecimento do condutor quando você passa por uma corrente elétrica ou um campo magnético, certo? Aproveitando aqui, ó, o Edson fala um pouco da têmpera a indução, né? Então, já que a gente tem 5 minutinhos aqui e o forno a indução tem o mesmo princípio, olha o que acontece aqui, ó. A ideia é você ter uma bobina de espiras, certo? E aí você vai entrar com a corrente aqui, que está simbolizado pela letra I, vai passar por essas espiras e vai sair. Aqui dentro é o que vai formar o campo magnético. Quando a gente coloca o material ali dentro, a carga metálica, é onde vai ter as correntes parasitas, que vai atuar como se fosse um estágio secundário do transformador, e vai começar a esquentar. Vamos ver uns vídeos desse sistema? Cadê? Tá aqui. Deixa eu compartilhar esse separador. A professora Anaísa joga para mim já ali. Enquanto isso eu vou achando aqui. Né? Aqui não é de fundição, mas é de têmpera, como o Edson falou, né? Ó, reparem que a gente tem aqui, ó, em cobre, uma espira que vai formar aqui uma espira de uma volta só, né? Mas ela é aquecida, essas duas pontas que a gente tem para cima ali, onde está ligado na corrente. E aí, quando eu coloco a carga metálica aqui dentro, ó, ela começa a aquecer. Eu tenho um exaustor puxando toda a fumaça que está saindo desse aquecimento. Ela vai aquecer até chegar aqui uma zona que a gente chama de zona de têmpera, né? A temperatura ela é acima, agora eu não lembro de cabeça, é acima ou abaixo da zona de fusão, da temperatura de fusão. Mas vai aquecer aqui e é resfriado rapidamente. Ó, ele já mergulha aqui no líquido de resfriamento para que se faça aí, de fato, a têmpera. Tá? A gente também usa um processo parecido para fazer montagem de rolamentos, né, em eixos, para você ter um ajuste sem entrar com interferência. Você aquece por um aquecedor a indução, né, ele vai botar ali formar um campo. Enquanto isso, eu vou achando outro aqui que mostra temperando por indução. Não, isso aqui é só conformação. Ele vai gerar ali o campo, né? Vai aquecer esse rolamento o suficiente para que ele sofra uma dilatação térmica de alguns microns, né? E aí esses microns vão ser suficientes para entrar no eixo com folga. Quando ele esfria, ele retorna à temperatura normal. Aqui a gente tem um aquecimento por indução, não para temperar, né? Mas você tem ali um indutor que, na hora que você consegue chegar na temperatura de trabalho, aí vem um rolete de conformação, como se fosse uma peça num torno, e aí vai fazer o fechamento aí desse tubo. Ó. É quase que caramba, aquele que você bota um cabo de madeira embaixo do braço aqui e vai fazendo caneca. Como é que é o nome desse torneamento? Torno... Daqui a pouco alguém vai falar no chat aí. Mas eu me esqueci o nome. Mas aqui, ó, o mesmo princípio da indução. Né? Vamos achar mais um aqui. Tem mais. Ó, esse aqui também é uma indução, certo? Ó, repara que ele vai aquecendo o dente da engrenagem, né? O engrenagem é um cara que tem que ser... A casca do dente tem que ser dura por causa do desgaste, mas o interior da peça não pode ser tão duro, senão ela vai trincar. Então ele vai aquecendo por indução e logo em seguida já vai resfriando aqui. Você vai temperando aqui peça a peça, né? Deixa eu ver se alguém lembrou o nome ali do... Repuxo, isso, torno repuxador, obrigado, pessoal. E deixa eu ver se tem mais algum vídeo aqui para a gente ver antes de acabar nossa aula. Esse cara aqui também é por indução, ó. Ó a bobina aqui em cima, ó. Aqui a gente coloca vários materiais, vários de carga metálica, né? E aí também vai para conformação. Aqui no processo de estampagem, né? Na verdade, um forjamento, né? Nem estampagem. Cabeça do parafuso hexagonal ali. O tamanho da bitola deve ter umas 2 polegadas aqui, uma peça dessa. Fica aquecendo a cabeça ali. Uma vez eu fiz uma máquina bem interessante para uma indústria que ele tinha que fazer uma têmpera de um material, né, uma indústria elétrica, tinha que temperar um material que ia no poste lá e toda vez quebrava. E a gente resolveu, isso que é indução também, o mesmo esquema da engrenagem lá. A gente resolveu esse problema fazendo um aquecimento no estilo ali daquele da cabeça parafuso, mas era uma esteira contínua que ia aquecendo, não era por indução, não, era um forno de aquecimento por resistência, e aí eu botei um pirômetro óptico, né, que você
descobre a temperatura pela intensidade, pela cor da luz que ela está emitindo. E aí logo em seguida temperava, porque antigamente o cara ia com maçarico, ficava ali, pá, tá bom, ia lá e esfriava. Ali não, a gente automatizou o processo, colocando e reduzimos aí a perda de, estava em 30 e poucos por cento, né, era 38% mais ou menos, então assim, a cada basicamente 3 peças ele perdia uma, a gente reduziu para 2%, então foi uma evolução muito significativa, né. Acho que é isso, pessoal. Eu não tenho mais nenhum vídeo aqui de indução, que é forjamento e tal. Já deu o nosso horário também, deixa eu parar aqui, né? Façam aí a enquete, né? Respondam a enquete de vocês aí, que é uma forma da gente estar sempre melhorando aí as nossas qualidades de aula para vocês, tá? Davi, putz, agora que eu vi essa pergunta, a gente já estourou o tempo. Eu me lembra no começo da aula que vem, Davi, me lembra no começo da aula que vem, o conteúdo na aula que vem é um pouco mais enxuto, que aí eu faço uma recapitulação na aula que vem, tá bom? E aí a gente se vê então na aula que vem, beleza, galera? Muito obrigado pela participação de todos, excelente semana a todos vocês e nos vemos aí segunda-feira, nessa mesma hora e nesse mesmo canal. Um abraço.